Saúdo a igreja na paz do Senhor novamente, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se todos entenderam até agora, Deus já tem falado e muito. Para aqueles que estão acordados, ligados no céu, entenderam a mensagem até agora. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. A mensagem está em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. A parábola do rico e do Lázaro. Aleluia. Todos acharam? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e do linho fino, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Somente até aqui podem sentar, por gentileza. Aleluia, Jesus. Essa parábola, creio que todos já tenham ouvido falar. Aqui é Deus nos mostrando mais uma vez que vai haver separação entre aqueles que servem ao Senhor e que não servem. É mais uma das passagens que mostra isso. Porque muitos escolhem andar nos caminhos errados e achando que vão ter oportunidade quando Jesus vier buscar a sua igreja.
achando que não tem nada a ver, eu posso andar como eu quero e ter Jesus comigo, assim como foi dito na primeira palavra. E é aí que o povo se engana. Porque se pudesse realmente andar de qualquer maneira, para que Deus deixaria a palavra dele nos ensinando? Para que Deus levantaria os servos dele para ensinar, para se limpar dos erros, para se limpar dos pecados? Por que nós íamos querer uma transformação de vida se nós podemos viver de qualquer maneira? Não tem lógica, né? E assim como a palavra de Deus não mente, Deus não mente, é dessa maneira que nós temos que viver, limpos de todos os pecados. Nós temos que ser santos assim como Jesus foi e assim como Ele ainda é. Aqui a palavra de Deus nos ensina que o dinheiro não é nada. Ele nos ajuda sim, mas é coisa que nós conseguimos viver sem. Mas sem a presença de Deus não dá para viver. Não dá para viver sem a presença de Deus. A Bíblia toda vem nos ensinando, vem nos chamando a atenção que nós temos que abrir mão da nossa própria vontade, que nós temos que deixar de andar de maneira errada, como a nossa mente nos manda, como o mundo nos ensina hoje. Nós temos que trocar as nossas vestes espirituais, para sermos transformados de forma que o Espírito Santo queira nos transformar. Quem sabe Deus já nessa época teria enviado tantas pessoas falando para esse rico, ensinando a palavra dele, querendo mudar a vida dele. Mas ele, assim como muitos, viram as costas, achando que não tem nada a ver, é besteira fazer isso. Mas não é. E ele foi ver isso depois que ele morreu, achando que a morte era o final de tudo. Ele viu que não é dessa maneira. E a vida que nós levamos aqui na terra é o que vai dizer se nós vamos para o céu, para o seio de Abraão, ou se nós vamos para o lago de fogo. Todos nós estamos tendo oportunidade de mudar de vida, de deixar Deus entrar e transformar a nossa vida. Por que não fazer isso? Por que não agarrar essa oportunidade com as duas mãos e fechar os olhos e falar: vem, Senhor, transforma a minha vida, me leva para te adorar, Senhor, me ensina a te adorar, transforma a minha vida assim como o Senhor quer fazer. E eu até agora não deixei. Deus, Ele tem chamado a nossa atenção muitas vezes para que a gente saia do pecado, para que a gente saia do engano, para que a gente aceite de verdade o Senhor Jesus na nossa vida. Porque não adianta de nada você ter aceitado Jesus, ter ido lá se batizado e ter saído da presença do Senhor. Foi só um banho de água. Porque não houve transformação, não houve uma entrega verdadeira a Jesus. Não houve aquele encontro verdadeiro que todos nós precisamos. O nosso testemunho de vida
é que mostra para muitas pessoas por aí a transformação que Jesus fez na nossa vida. Nós não precisamos abrir nem a boca para falar, não, eu aceitei Jesus, agora eu sou cristã, eu sou serva do Senhor. Muita gente vai olhar para você e vai perceber isso através da luz que resplandece no nosso rosto, que é a luz do Senhor Jesus. Se você quer resplandecer essa luz também que vem do Senhor, se converta de verdade. Larga os enganos da mente. O engano que o mundo te oferece. Muitos hoje em dia estão dentro das igrejas e enganados. Não digo enganados porque a palavra nos ensina a verdade. E quem está dentro da igreja conhece a palavra do Senhor e sabe a verdade. Estão sendo enganados porque querem. Estão vivendo no erro por decisão própria. É para nos mostrar isso, que o inimigo não está lutando para tirar o povo da igreja. Ele luta para tirar da presença de Deus. Porque você estar na igreja é uma coisa, agora você ser a igreja é outra. Completamente diferente. Se você é a igreja, você resplandece a luz de Cristo. Você vive conforme Cristo te ensinou. Mas se você só está na igreja, você continua com a vida da mesma maneira que você entrou. Sem transformação. Está só ocupando uma cadeira. O corpo está dentro. O corpo está na igreja. Mas a mente está lá na rua. No mundo. Nas novelas. Nos filmes. Nos videozinhos. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai te levar sim para o inferno, o lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Eu não quero fazer parte disso. E creio que muitos dos que estão aqui também não querem. Eu acho que todos, né? Se realmente pensam que a palavra de Deus é verdadeira, sabem que tudo isso vai se cumprir. E o tempo está acabando. Jesus está voltando. Porque tudo que está lá em Mateus 24 já está acontecendo. Olha as guerras. Muitos aí dizem: o Brasil não vai participar de guerra. Quem falou? A terceira guerra mundial está para acontecer. Se já não está acontecendo, né? Já começou. E o povo ainda continua dormindo, achando que nada vai acontecer. Mas se esquecem que a palavra de Deus se cumpre, que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos ensina que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz.
Está em Lucas 16 também, no versículo 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que quer dizer isso? Que aqueles que servem a Satanás, eles obedecem mais a ele do que os que servem a Deus obedecem a Deus. Porque Deus ensina e não querem fazer. Deus mostra e viram as costas. Deus levanta um servo para pregar, para falar, para ensinar. Não querem. Fazem cara feia, dão risada, tiram sarro do servo do Senhor. Mas se esquecem que Deus está vendo tudo isso. Oh, glória! Aleluia! Se esquecem que Deus vai cobrar. Verdade. A conta vem, assim como vem a nossa fatura do cartão de crédito, assim como vem uma conta de água, uma conta de energia. Isso vem. Deus vai cobrar todos nós pelo que nós fazemos. A palavra de Deus não é brincadeira. Deus não é nosso amiguinho para que a gente possa agir de qualquer maneira com Ele. Deus ainda está tendo misericórdia. Ele ainda está dando oportunidades para que se arrependam verdadeiramente e voltem para os caminhos do Senhor. Volta enquanto há tempo. Busca o Senhor enquanto há tempo. Porque o tempo de Deus está acabando. A porta da arca vai se fechar. Assim como fechou lá no tempo de Noé. E todos morreram porque não acreditaram. Chamavam Noé de louco. Assim como fazem conosco. Vamos parar de perder tempo. Vamos levar uma vida santa, reta diante do Senhor. A palavra nos mostra de tantas e tantas pessoas que Deus cobrou e aqueles que Deus abençoou, aqueles que foram fiéis, como Davi, Noé, Josué, Daniel, dentro da Babilônia, tinha tudo para andar errado, tudo, porque ele estava num lugar idólatra, onde serviam outros deuses. Ele estava dentro do palácio, onde o rei mandava em tudo. Ele não poderia ter se desviado, mas não foi assim. E ele era um jovem. Ele foi reto diante de Deus. Aleluia. Ele foi fiel a Deus em tudo. Em tudo. Não se prostrou nem diante do rei. Que todos que tinham que se ajoelhar diante do rei. E Daniel não fez isso. Por que nós temos que ser diferentes? Por que nós não podemos ser assim como Daniel? Como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Como Davi? Como Josué?
que lutou tantas guerras, assim como Davi, e sempre colocava Deus à frente de tudo. Moisés, que foi morar num palácio e depois saiu de lá por causa do povo dele e serviu a Deus, aprendeu sobre Deus e foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tantos outros foram super usados por Deus. A gente pode ficar aqui falando a noite inteira dos servos do Senhor, daqueles que foram fiéis a Deus. Mas vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai permitir que Deus transforme a sua vida? Que o Espírito Santo te encha e retire esse vazio que tem dentro do teu coração? Porque esse vazio aí só é preenchido por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não são roupas novas, não são músicas do mundo, não são bebidas e nem cigarro. Não é um relacionamento que vai preencher esse vazio. É só Deus. Aleluia. É só a presença do Senhor que vai inundar a nossa vida e não fazer com que sintamos falta de mais nada, só da presença dEle, Oh, glória. de dia e de noite. Se nós andamos com Deus, se nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos de mais nada. Aleluia. E eu posso falar isso com propriedade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E sei que muitos aqui sentem a mesma coisa. Porque todos nós que servimos a Deus de verdade, nós clamamos pela presença do Senhor na nossa vida, no nosso dia, que Ele ande com a gente aonde a gente for. Jesus amado. Porque isso faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é um carro, não é uma moto, não é uma casa que vai fazer a diferença. Tudo isso é supérfluo. A gente consegue viver sem. Mas sem Deus não dá. Sem Deus não tem jeito. Não dá, de verdade. Se engana aquele que está fora dos caminhos do Senhor e acha que está bem. Se engana. Porque está andando por um caminho sem volta. Porque se Jesus volta agora e você está fora da presença do Senhor, você fica. Se Jesus volta hoje, você deixou uma vírgula sem fazer, você fica. Se Jesus volta hoje e você não liberou perdão, você fica. Se Jesus volta hoje e você está na prostituição, você fica. Pecado não entra no céu. Fala mais. Já ouviram aquele louvor? No céu não entra pecados. É assim. Não entra pecado. Vaidade. Não entra. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É a palavra. Para não ser enganado, coma da palavra. Se alimente. Esse é um alimento necessário para a nossa vida. Quer ter uma vida saudável? Aqui.
Nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente e da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Esses dias eu estava na academia e ali eu estava fazendo os exercícios e falando com Deus. Falei, Senhor, como é difícil, né? Pra gente ter uma saúde boa, é tão difícil. E pra gente ter uma vida com o Senhor espiritual, é difícil também. Sabe o que Deus falou pra mim? Se alimenta da maneira correta, que não vai ser tão difícil. Para você ter uma saúde boa, você tem que se alimentar de alimentos bons e não das porcarias que você come. Ele só falou isso. E para a gente ter uma vida espiritual saudável, Como a palavra. comer, Glória. comer, comer, comer. Aleluia, Jesus. Alimentos bons. É a palavra. É a vida com Deus. É tempo com Deus. Sem isso, ninguém vai entrar no reino dos céus. Você só vai ser enganado pelo inimigo. Sem esse alimento aqui, não tem vida com Deus. E o Senhor chama a nossa atenção todos os dias. Principalmente daqueles que estão diante da obra do Senhor. Porque nós temos que aprender diariamente. Nós temos que comer, se alimentar da palavra para a gente poder alimentar o povo do Senhor. Quem disse que é fácil servir a Deus? Se a palavra de Deus mesmo fala que não é fácil, que nós vamos ter luta, vamos ter guerra, nós vamos ter que abrir mão de tudo da nossa vida, de tudo. Mas é a escolha de cada um. Nessa noite eu espero que vocês tenham aberto o coração para Deus e deixado a palavra do Senhor entrar e fazer a diferença, porque o tempo está acabando. Nós não temos mais tempo de brincar. O Senhor chama a nossa atenção todos os dias. Aleluia. Glória. Todos os dias. Mas nós temos que entender o que o Senhor está falando e deixar de tanto mimimi, de ser coração duro, mente fechada, e aceitar o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem ensinado. Muda de vida. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.